Que bosta. Fala pessoal, estamos começando aqui mais um Otocast. Hoje estamos aqui com ele, Paulo Perim. Você me enrola, hein, bicho? Você me quebra, hein, mano? Eu te quebro? Como é que eu vou ouvir rádio agora, velho? Tamo aí, tamo junto. Tamo junto, tamo aí. E tamo aqui com ele, nosso convidado especial. E antes disso, eu gostaria de falar com vocês a respeito dos nossos patrocinadores. Hoje nós somos patrocinados por... Ninguém. Não, tá de graça, mas é porque realmente o episódio de hoje não está sendo patrocinado. Mas se você quer estar patrocinando os nossos próximos episódios, eu quero estar te convidando a entrar em contato aqui. Tem o nosso contato na descrição, deixa um comentário. E é isso aí. Enquanto isso, nós vamos fazer o quê? Começar com ele, Lucas Veiga. Prazer. Pastor Lucas, agora é pastor. Agora é pastor. Agora é pastor. A responsabilidade é maior. A resposta O bagulho é pesado o trem. É pesado o trem. Na verdade, o pastoreio é pesado. Na verdade, não é que é pesado, é porque o fardo é leve. Na verdade, é uma responsabilidade divina muito grande. Então, assim, não se trata apenas... Não é um título, né? Assim... Não é só um título. Eu tenho ousadia de comparar um título, né? Comparado, por exemplo, a uma placa de banheiro. Assim, você acha que o título é um cheque em branco para você fazer qualquer coisa. Não é. É um boleto que você tem que pagar. Então, assim, quando eu tenho uma placa de banheiro, então significa que as pessoas vão lhe usar para poder suprir suas necessidades. No caso do banheiro, a gente sabe, né? Mas, então, no caso do pastor, elas vão te procurar para auxiliar as necessidades. É lógico, o problema das pessoas não são meus, mas eu tenho que auxiliar para ajudar elas. Esse que é o peso da responsabilidade, entende? Porque até mesmo naquilo que você for falar, naquilo que você for direcionar, tem que pensar biblicamente. Então, esse que é o peso do trem. Por isso que o PR na frente do nome não é um cheque em branco, é uma responsabilidade, é um boleto que você tem que pagar, entendeu? Mano, tu já pensou, a gente já tem que pensar 3, 4 vezes antes de falar às vezes com alguém, porque agora imagina tu ter que pensar 3, 4 vezes, mas detalhe, não é o que você pensa. É tipo, não, peraí, eu acho, eu faria isso nessa situação, mas calma. A Bíblia não fala que tem que fazer isso, é uma opinião pessoal. Nossa, não deve ser uma coisa muito fácil, né? Desligar. Tem que sempre girar essa chave. Eu acho que foi Luciano Subirá e o pastor Jack também, se você ouviu falar. Eles falam uma coisa que fica marcado. A Bíblia não está marcado com eu acho. A Bíblia está marcado com o que está escrito. Então, tem que viver assim. Não é com o que eu acho, é com o que está escrito. Então, por exemplo, né? Dízimos e ofertas. É uma coisa mais comum. Não vou dizimar porque não é bem assim e tal. Assim, olha, isso é o que você acha ou o que está escrito? Está escrito isso, então o que você quer? Entendeu? O que é que você vai... O que você vai fazer? Vai negociar a tua fé, entendeu? Vai negociar realmente o que a Bíblia está dizendo? Porque a gente vê, por exemplo, no livro de Neemias, que todo mundo negociou e no final todo mundo se lascou, né? Na verdade, não. Neemias pegou, foi... né? Bateu em gente, puxou o cabelo... O último capítulo de Neemias, capítulo 13, ele fala isso. Então, é mais ou menos essa direção que a gente tem que... Tá, mas não vamos fugir do negócio, mano. Porque eu já vou viajando, bicho. Eu já vou puxando para outro canto. Não, vamos pro começo do negócio. Pastor, hoje, Lucas Veiga. Isso. Certo? Um pouco do senhor para nós. Tá, da tua história. Eu tenho que falar, né? Meu nome é Lucas Veiga, né? Assim, era biomédico, né? Farmacêutico, teólogo. Sou pastor da Igreja Batista da Lagoinha e é isso, moro em Palmas. Tenho meus 34 anos, já tá cabelo branco já surgindo, né, cabeça. E aí, sumindo, né? Tá sumindo já a veieira, mas assim, é bom. É bom, o trem é bom. Vai fluindo. Então eu moro aqui em Palmas faz muito tempo, desde 2001. Tô aqui. Então... Só que em 2008 até 2010, eu morei lá em Belo Horizonte e congreguei na Lagoinha. Eu fiz o seminário teológico Carisma lá. O Carisma era da Lagoinha, né? É o seminário teológico da Lagoinha. É o seminário da Palavra do Espírito. Era diferente do CTM. Totalmente diferente. Apesar do CTMDT ele também ser um seminário teológico, ele é um seminário teológico do Ministério Diante do Trono. A Batista da Lagoinha tem mais de 200 ministérios. Entre eles, tinham 18 Diante do Trono. Entre eles tem o Diante do Trono. E o Diante do Trono tem o CTMDT, que era o seminário... Tinha, né? Tinha, acabou já.
É uma coisa que até mesmo eu conversei com... Eu acho que foi com... Não sei se foi com o Marquinhos ou se foi com o Israel. Assim, que acabou porque o ministério é da Ana Paula, né? E aí ela mudou pra Flórida, né? Então, acabou encerrando, né? Foi embora. Lógico, ela comenta um pouco no podcast que ela foi convidada, né? Então mas desde lá é mais direcionado para missões. Nossa. Né? Enquanto o Carisma não. É direcionado para palavra. E lá tu ficou... Para pastoral. Quanto tempo lá? Tu ficou Fiquei 2 anos. 2 anos? Só que eu fiquei mais 6 meses porque junto com o seminário eu estava fazendo curso técnico lá. Eu não queria parar, entendeu? Queria continuar estudando na área. Técnico de quê? Técnico em análises clínicas. Eu trabalhava no laboratório. Acordava cedo, 6 da manhã, para poder fazer coleta, bicho. Era osso. Legal. Que massa, boa, cara. Né? Mexer com coisa boa, né? Enfim, tem umas amostras aí, né, que não dá, cara. Tem que preparar exame de fezes, essas coisas. Acho que não dá, não. Legal. Nossa, não, já foi, já passou. Tá, mas o senhor é nascido onde? Base familiar? Ah, sim, eu nasci em Goiânia. E... aí eu morei lá desde 88, aí depois eu mudei pra cá, né, como eu comentei, em 2001, né. Meu pai era pastor lá, era gerente de banco lá. Era de uma igreja lá, Luz para os Povos. Aí depois a gente saiu de lá para estar acompanhando o ministério aqui. Depois meu pai assumiu como pastor da igreja. Aí depois ele entregou, né? O ministério seguiu o caminho e aí depois a gente... Aí depois começamos o trabalho com a Lagoinha aqui. Show. Cara, massa demais. A gente tá contigo aqui. Cara, eu tô muito curioso para perguntar algumas coisas. Uhum. Porque assim, a gente tá vivendo uma época... Não tem como negar que Nossa, tem que te interromper. Eu esqueci, falar. Congreguei onde o Lucas me levou. Congreguei na Paz Church em 2017. Fiquei lá até 2000 e quanto? 2021. Quase 2000. Foi até pandemia, 2021. final de 2020. Sim. Final de 2020. Cara, verdade. E massa, como eu conheci o Veiga. Eu conheci o irmão do Veiga. Não conta, pô. E eu mandei mensagem pro Veiga achando que ele era o irmão dele. E aí, mano, mas vamos fazer um som e tal. Ele, vai embora. Aí chegou lá, eu, mano... Não é você. Não, calma. Ele confundiu com o meu irmão, cara. Aí eu fui. É gêmeo? É gêmeo, pelo menos? Parecido, mano, cara. é parecido, bicho. Parecido, Não bicho. é gêmeo, mano. Não, mano. Até os caras. Só não é gêmeo de idade, mano. É muito parecido. E mais Só novo. que ele é mais feio que eu, entende? Coitado, cara. Mano. Caraca. Tadinha dele. Ô, Arthur, zoou contigo agora, hein? Ele sabe, eu zoou. Não, isso não quer dizer que o senhor é bonito, né? Aí Por minha esposa favor. sempre fala bem de mim. Não, ainda bem, né? A minha mãe sempre fala que eu sou. Coração de mãe não mente. O fato dela ser míope... A minha mãe fala... o fato dela ter um pouquinho de grau de cegueira, né? Meu filho, não, mas tô aqui, pai. Mas, mano, eu queria muito conversar contigo. Tava conversando com o Paulo mais cedo. Uhum. Cara, a gente tá vivendo hoje uma... Mano, virou uma sociedade mimimi, a gente sabe disso. E, cara, eu não consigo... Não sei tu, mas às vezes eu paro e penso assim... Mano, daqui 10 anos, cara, será que o mundo vai estar inteiro daqui 10 anos colocando na mão de quem tá? E aí eu paro e falo assim... Será que isso é realmente um indício de Jesus voltando? Veio pandemia, veio tanta coisa. Você ouviu galera falar de... Ah, não, isso é princípio de dor. Não, isso vai começar agora a tribulação. Não, a igreja vai ser arrebatada. Mano, uma porrada de coisa. Eu queria trazer você hoje para esclarecer um pouquinho pra gente a respeito disso. A respeito de, cara, o que você... Cara, tu é uma das pessoas que eu conheço que mais estuda. E baseado nesse teu estudo todo, o que tu consegue identificar alguma coisa do que a gente está vivendo hoje dentro da Bíblia? Assim, claro, Jesus falou que no final dos tempos vai acontecer, né? Vai acontecer. Mas assim... Boa. Tramontina, corte rápido. Não, que Jesus falou que vai acontecer nos últimos tempos, né? Mas aí depende de qual referência. Aí entra o ponto. Qual é a referência bíblica que está colocando esses surtos? Tem um, eu acho que é Mateus capítulo 8, ou é Marcos capítulo 8, eu não me lembro. Que fala assim, no final dos tempos, né? Vai acontecer o grande dia, muitos vão casando, né? Quando vier, fuja para as colinas, né? E chegará o mal temível da desolação, já esqueci o nome do É o termo grande que terrível dia do Senhor. não, esse é o grande dia terrível do Senhor, mas só que ele chama
É uma coisa que se chama também no livro de Daniel, que eu já esqueci. É a desolação do mal, uma coisa assim, não estou lembrado. Quando existem algumas linhas de pensamento relacionadas a esse texto. Tem, no sentido contextual dele, talvez Jesus esteja dirigindo, né, a respeito da destruição de Jerusalém no 70 depois de Cristo, que é a destruição de Jerusalém, né? A segunda que pelo menos do ponto de vista acadêmico e mais textual, é a mais provável, né? A segunda opção é, por exemplo, os pré-tribulacionistas apontam, né, a respeito da subida da igreja, né? Arrebatamento e tudo, até mesmo que os pré-tribulacionistas. Sim, mas também ela se enquadra com todos os movimentos também, tanto tribulacionistas como pós-tribulacionistas, enfim. O outro ponto é sobre o que viria depois por vir, por exemplo, na Idade Média, que é bem interessante também. Está tendo esse estudo voltado para a Idade Média, né? Essa vitória de Jesus contra Roma, porque a igreja antes ela era oprimida pelo Roma, aí depois, de repente, a igreja cristã assume Roma, entende? Então, essa vitória de Jesus sobre Roma, né? Tem essa caminhada, bem interessante. Mas, citando sobre problemas, sempre acontece guerras, doenças, sempre vai ter na história da humanidade. E a gente chama isso de surtos escatológicos. Sempre vai ter surtos escatológicos, né? Então, assim, a gente sempre teve na história da humanidade. Quando foi na verdade, de 1900, teve um surto escatológico, que parece que a lua, não sei, uma fumaça, a lua ficou vermelha, como sempre fica, toda época de estiagem em Palmas, né, a poeira comendo, né, então, a lua ficou vermelha na Europa. Aí o pessoal, meu Deus, Jesus está voltando, isso é um surto escatológico. Que é a luz dará isso. Quando virou final dos anos 90, início dos anos 80, não, final dos anos 80 até o final dos anos 90, que começou a surgir, por exemplo, as teorias mais conspiracionistas, né? Por exemplo, o chip, a marca da besta, né? Então, aí veio também junto ao mesmo tempo em relação à doença, acharam que fosse a AIDS, né? Somente na época hippie, né? Eu sempre esqueço o ano. Não sei 2000 teve um surto 60. Bem louco, assim, maior galera. Foi o bug do milênio. Ano e tal. Bug do milênio, mas bug do milênio é só todo mundo consertou, entendeu? Coisa de computador, entendeu? Então, o bug do milênio também. Sempre tem esses surtos escatológicos. É a coisa mais comum. Segunda Guerra, mesma coisa. Mas aí tipo assim, beleza, sempre tem. Você entende a minha cabeça? Quando eu paro e falo assim... Não. Nem eu. Mas, cara, eu conversando aqui com o Paulo. Paulo, mano, o pessoal tá falando que Jesus vai voltar porque tá acontecendo tudo isso, mas se você parar e olhar o macro, isso sempre aconteceu. Uhum. Na época de Jesus já acontecia. Tipo, se você... Tá, mas vamos lá. Não existem as dores do parto. Elas vão tendo uma crescente. Exatamente. Hoje, o englobado de coisas que estão acontecendo, em nível global mesmo, né? Tá sendo muito mais... intensa. Exato. Tá sendo muito mais perto, tá sendo muito mais contínuo e a dor bem maior. É por isso que eu penso que vai piorar ainda mais. Porque você olhando no contexto, na linha histórica, tipo, na história da humanidade, sendo essa intensidade toda, vai piorar. Vai ser ainda pior. Então, por exemplo, a apostasia, né? Apostasia. Isso que nós estamos vivendo, eu acho que nem se compara com o que nós vamos passar para o futuro. Mano, o que é apostasia, mano? Apostasia é você abandonar a fé. Entendeu? Tipo assim, você crê na palavra do Senhor, você ouviu falar de Cristo, você congregou na igreja e agora você anula a Bíblia, anula a crença, anula o Espírito Santo. Anula no tudo. Sentido de, cara, não acredito mais. Exatamente. Abandonar. Entendi. Isso é uma grande besteira. Eu quero ir embora daqui. Isso aqui é um monte de gente querendo me enganar. E é uma coisa que está acontecendo já agora. Por isso que eu acho que vai piorar. Mas, por exemplo, você não diria que eu quero perguntar um negócio, mas eu quero saber se eu posso perguntar, mano. Pergunta qualquer coisa. Se eu não souber, eu falo que eu não sei. O podcast é nosso. Deixa eu só fazer uma pergunta baseada nisso daí que você falou. Vai lá. Europa, vamos falar especificamente UK, mano, alguns anos atrás, altos avivamentos, não vou falar avivamentos, mas, cara, altos moveres, alta em peso cristã, e hoje em dia... Frio. Não é nem frio. Frio é o Polo Norte, mas... Morto, na verdade. Tipo assim, é morto. E você vê hoje
começando movimentos novamente, você vê pessoas indo para lá e tudo mais. Porém, você vê o Brasil que passou por um período de... Cara, a gente passou um período muito louco ali, 2000, né, mano? DT ali em 99, pegar ali até 2008, por ali, foi um negócio uau, e depois veio se esfriando e hoje tá uma bagaceira. Aí a gente volta... O que foi? Nada não. Aí a gente volta, a gente sai. Tipo, será que a gente só não tá preso num loop? A gente só não tá atrasado em relação à Europa? Cara, Tu entendeu mais ou menos o que eu quis dizer? eu entendi o que tá acontecendo e eu posso falar um negócio? Eu acredito que tá. Eu acho. Eu tive lá na Europa no ano passado. Eu tava lá em maio do ano passado, eu fui lá. E eu vi com meus próprios olhos o que tava acontecendo. Você vê catedrais imensas, coisa mais linda do mundo, cara. Lá na Holanda, lá em Amsterdã, galera fumando maconha doidada, catinga velha. Só lembrar aquele cheiro velho nojento. E aquela catedral imensa, cara. Coisa mais linda do mundo, bicho. Fechada. Portas fechadas, cara. Fechadas, portas fechadas. E virou museu, né? Tinha uma lá que é um museu enorme. Tinha uma lá que, por exemplo, acho que era uma igreja presbiteriana, se não me engano. Tava lá, abria só no domingo. Tipo, não funcionava. A igreja parada. Só que ao mesmo tempo, eu fui lá na França também, em Frankfurt também. Passando nessas cidades, quando eu cheguei lá, por mais que eu via prédios fechados, eu via um imenso evangelismo de rua. E não era pouco não, era muito, bicho. Eu vi na França, eu conversei com a galera lá, né, tentando arranhar algo em inglês lá. Mas eu conversei, aí teve um pessoal da Adventista evangelizando, distribuindo Bíblia de graça na rua. E eu cheguei lá e tal, sou brasileiro e tal. Aí eu levei um monte de Bíblia pra casa, bicho. Bíblia que é caro pra caramba, eu ganhei na rua, tá ligado? Então, tá tendo um evangelismo em massa. Um movimento de evangelismo. Na Europa. Lá em Paris, também teve um grupo lá, um grupo de americanos evangelizando ali na rua também. Lá na Castelo de Versalhes eu vi também. Cara, tá tendo um evangelismo em massa, em peso na Europa. No final das contas, a gente que tá nesse loop... Uhum. Porque assim, saiu da Europa, foi para os Estados Unidos. Saiu dos Estados Unidos, veio para o Brasil. Agora o Brasil está evangelizando na Europa. Mas também não é só o Brasil que está evangelizando na Europa, é o mundo inteiro. Mas ao mesmo tempo nós tá rolando uma apostasia, não por conta de... Virou um ativismo? Na verdade é o seguinte, isso aí é bem polêmico, né? Podcast. Antes de entrar nisso daí, antes de entrar nesse tópico, porque isso é muito, muito polêmico. Já cheguei a debater muito esse negócio e eu cheguei à conclusão. Vamos pro início. Vamos lá pro início para entender um pouco disso aí que está acontecendo. Está acontecendo o seguinte. A doutrina brasileira, ela é totalmente inspirada em doutrina americana. Tudo que nós recebemos vem dos Estados Unidos. Tudo. A maior parte, na verdade, né? Tem uma influência muito grande da cultura americana. Isso, exatamente. Um exemplo. Eu já tô com medo da minha pergunta. Minha pergunta vai basear nisso aí. Então, eu acho que... Tá, é porque eu tô querendo saber qual é a pergunta dele e não vou mentir. Tá, mas vamos lá. O que tá acontecendo? Lá quando começou... quando as igrejas americanas começou a vir para cá, acho que na década de 20, eu não me lembro. Eu esqueci já, minha cabeça está muito ruim. Mas uma grande influência na teologia brasileira, na teologia brasileira não, na igreja brasileira, que influenciou até mesmo a nossa cultura, que é um impacto do exemplo, como que a teologia americana impacta no Brasil, é a seguinte. Toda igreja brasileira fala que bebida alcoólica é pecado. Entende? Só que isso aí veio na época da lei seca nos Estados Unidos. Você entende? Quando eles evangelizaram, chegou pra cá, entendeu? Então, assim, é um exemplo. Depois veio mais influências junto com os estrangeiros que vinham influenciar. Por exemplo, a segunda onda do pentecostalismo no Brasil foi por meio de televisão e rádio. Porque um americano veio e usou esse artifício para alcançar pessoas. Entende? Então, a primeira onda do pentecostalismo veio do quê? Veio também dos Estados Unidos, que é o falar em línguas, né? Que também veio pro Brasil. Entende? Então, Então, consegue ver que tem muita influência americana aqui no Brasil, até em toda a nossa teologia, inclusive o que nós estamos vivendo agora, entendeu? Por exemplo, as igrejas contemporâneas, né? Aqui a gente fala, a igreja do Parede Preta, o worship. Então,
até mesmo a nossa estrutura de culto, que a gente chama de experiência de culto. Antigamente era o quê? Era 2 horas, 3 horas de culto num domingo de manhã, cara. Eu lembro até hoje. EBD. Era EBD e era um culto super demorado, cara. Lia canções do Inário. Que também É americana. É americana. Americana e europeia também. E aí, então, toda essa estrutura tá ligado à teologia de fora, tá ligado à teologia americana, à teologia europeia, porque são costumes que chegou até nós. O problema é que muitas vezes nós esquecemos, pensamos muito na estrutura e esquecemos das pessoas. E a gente esquece cara, o evangelho é simples. A gente que complica. Esse que é o problema. E a gente esquece de pensar nas pessoas. E a gente abandona o evangelho porque a gente pensa muito na estrutura. Então a gente, por exemplo, fica preocupado em construir um prédio. Olha, igual aquele filme, né, que tava falando, Jesus Revolution, né? Se eu soltar, por exemplo, no comecinho do filme, vou soltar spoiler também, né? O pessoal tava preocupado mais com o carpete. Se o povo hippie entrar aqui pra conhecer Jesus, vai sujar o seu carpete. Entende? É esse tipo de coisa que acontece, cara, sempre existiu na igreja brasileira. Isso é uma falha muito grande, é uma herança também, que acredito eu, que seja desde do século III, depois de Cristo, quando começou a surgir as estruturas eclesiásticas, né, que eram os prédios, né? Então consegue entender que muitas vezes a falha é histórica, tipo, é uma falha que tem vindo lá do começo. Então não é algo que vem de hoje. Como é que eu faço para acontecer uma reforma? Cara, eu vou ser bem sincero que eu não sei como. Por quê? Eu quero que você imagine a seguinte situação. Você vai começar uma igreja. Começou a evangelizar na rua. De repente começou a lotar de gente. Lotou de gente. Nossa, de repente deu, sei lá, 300, 1.000 pessoas na praça onde você está evangelizando. Tá certo? De repente vai chegar um dia que vai ter uma chuva, um sol de lascar, um calor imenso. O pessoal fala assim, nossa, vamos para algum lugar. Palmas não tem. Sol principalmente não tem, né? Calor não tem. Aí, nossa, vamos para um lugar, vamos para um galpão, vamos para um prédio, vamos colocar um ar-condicionado. Aquele grupo vai pegar e comprar o prédio. Vai comprar o nome de quem? Você do irmão fulano. Mas e se o irmão fulano for embora da igreja? Ele vai levar o prédio para ele. Não, então nós vamos ter que organizar aqui. Aí vamos abrir um CNPJ, entidade religiosa. Tá ok, vamos abrir. Juntou, fez o estatuto, fez a reunião, beleza, regulamentou. Comprou o nome do CNPJ. Aí pronto, organizou. Tá tendo muito problema aqui. Vamos começar a regularizar isso aqui? Precisamos formar líderes. Aí começa a ter curso de líderes. Nossa, tá tendo 1.000 pessoas, eu não tô conseguindo cuidar de todo mundo. Vamos começar a trabalhar com pequenos grupos? Tá bom, vamos começar a trabalhar com os pequenos. Você entende? Então, cara, é um ciclo vicioso, entendeu? Não adianta, não tem pra onde ir, né? Eu não sei. Mas num resumo aí do que tu disse, os homens estão se espelhando nos homens e não buscando um relacionamento real com a palavra. O básico eu acho que resumindo Exatamente. É porque as pessoas estão pensando muito na estrutura e esquecem o seu propósito lá no início. Entende? Esquece o que foi chamado. Quando chega aqui, qual é a palavra que você recebeu para você ser um cristão? É esse que está falando, é o tal do primeiro amor que João fala. Só que esse primeiro amor, na tradução, é arquê. É a mesma palavra que dá para no princípio. Então, assim, qual é o teu amor dos primórdios? Qual é o teu amor do princípio? Então, volta lá, lembra do que você... qual foi a palavra que você recebeu para você estar aqui hoje. Entende? Porque o povo esquece. É isso que João está falando. Tá fazendo uma chamada para você, olha, você está muito preocupado com a estrutura. Você está muito preocupado com os trem, com os prédios. Você está esquecendo de alguma coisa. O que é? Você tem que voltar ao primeiro amor. Lembrar com o amor dos primórdios, aquilo que queimou no teu coração, entende? A palavra que te chamou. E é isso que você está falando. Tipo, o evangelho, meu amor por Cristo, a palavra, entende? Então, é nesse sentido. Entendeu? Perfeito. Paulão, pode fazer. Pode? Faz sua pergunta. Recebi hoje um breve comentário de uma nova igreja nos Estados Unidos. Então me deixou bastante assustado essa cultura. E essa nova igreja está pregando uma imagem não tão natural para ser seguida, né? Que é o Lúcifer. Ah, tá, você tá falando... sim. Isso, já tem uma praça, já tem todo um conceito para se batizar.
E dentro das regras hoje dessa nossa burocrática e não democrática lei, né, mundial, estão já se posicionando para se defender do preconceito que pode vir. E aí? Eu vi isso. Ah, cara, posso falar um negócio? É uma besteira enorme. É uma besteira enorme que eles estão passando a mesma coisa que acabamos de falar aqui. Tá institucionalizando. Sempre vai acontecer isso, né? Sempre vai acontecer. Eu acho que isso é questão humanitária, né? Tipo, o homem, ele... Não dá pra ficar sem organização. Você sempre vai... Sociológico, na verdade. É sociológico. Tipo assim... Tá, eles queriam um bezerro de ouro lá. Exatamente, certo? é isso que eu ia falar. Mas agora eles já estão atuando não para algo só material. Justamente. Porque o cara tá aí, pô. Faz parte da natureza humana. Ela sempre Mas quer procurar um ídolo. E a evolução disso junto da evangelização. E aí? Entendeu? Uai, é o que nós vamos passar no final dos tempos. Então tá perto mesmo. Vai rolar perseguição. Então tá bem aí. Tá bem aí do lado. Vai rolar perseguição. E você tem que estar pronto. E Então, é nessa hora que vai filtrar quem é cristão e quem não é. E É aí? nessa hora que vai derrubar. Então, As igrejas que ficam falando que Jesus é amor e esquece que Jesus entrou no templo com um chicote e batendo em todo mundo. Tá entendendo? Deus é amor, mas ninguém lembra do... Ele é o Deus da guerra. Todo mundo lembra que O Senhor dos Deus, exércitos. Todo mundo esquece que... Todo mundo lembra que Deus é cordeiro, mas esquece que ele é o leão. Tá entendendo? E vai ser nessa hora que a gente vai ver. Tem um pedacinho lá na Bíblia também que eu não me recordo onde está, mas ele diz assim que poucos serão salvos. Muitos serão chamados, poucos escolhidos. Também entra nesse detalhe. Exatamente. Então, assim, em João fala assim, aquele que estiver comigo até o final, aquele que guardar os meus mandamentos e perseverar até o fim, ele estará comigo, entendeu? Então, assim, tá escrito em João o tempo inteiro isso, repetindo toda hora isso. Eu posso ser polêmico? Posso. Não. Desde quando começou aqui, que polêmica. Não, mas cara, então esse é um texto pra dizer que a salvação você perde. Cara, isso é polêmico. Eu falo uma coisa, acabamos de falar, né? Quando chega, legal. eu tive um relato de dois jovens conversando sobre isso, né? Ah, você não perde salvação, você perde salvação. Eu falo o seguinte, cara, eu acho uma... Asneira discutir isso. Não é asneira não, acho que é Eu uma acho. palavra mais profunda, eu acho uma... Eu esqueci qual a palavra que eu achei. É porque tá ligado a muita subjetividade do que o Espírito Santo faz, entendeu? São, assim, por exemplo, o Espírito Santo toca no teu coração e te encontra uma graça que é irresistível. Cara, você pode ir lá pro mundo, quando você chegar lá no mundo, você assim, cara, aqui não é meu lugar, você vai voltar. Entende? Porque você encontra o teu lar. Né? Ou a pessoa que, por exemplo, que decide literalmente abandonar a fé, apostatar a fé, ele resistiu a essa graça. Aí já é outro Tipo, se eu não quero mais saber disso aqui, eu vou embora daqui. Pronto, ele Mas é perdeu o que a salvação. Paulo fala de naufragar na fé. Então, assim, eu não vou, tipo, aferir a obra que pertence ao Espírito Santo, porque não sou eu que convenço. Então, eu tento sistematizar isso, mas não vai dar certo. Então, assim, eu não tento entrar nessa pauta, quem vai ser salvo e quem não vai ser. Se a pessoa foi salva e não vai ser. Porque não é meu papel, cara. Você entendeu? O meu papel está escrito em Mateus, no final de Mateus e no final de Marcos. Fazer evangelizar as nações, fazer discípulos e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se a pessoa ela perdeu a salvação ou não, eu só faço o meu papel nessa posição dele não assumir uma posição cristã. Eu tenho que fazer o que a Bíblia me ordena, que Jesus falou. Se o seu irmão está pecando, vai lá, tenta fazer um conceito com ele. Não deu certo, vai você, uma testemunha. Não deu certo, apresente a igreja. Entendeu? Apresenta a igreja. Entendeu? Então, pronto, aí manda o cara embora. Isso quando se trata de igreja, né? Que nós estamos falando aqui de cristão, né? Então, assim, essa polêmica, assim, se o cara perdeu a salvação ou não, eu não entro nesse mérito, entendeu? Porque eu vejo que é muito mais a obra do Espírito Santo do que eu tentar sistematizar o problema. Existem versículos que apoiam que a graça é irresistível. A mesma coisa que existem versículos que apontam que perde a salvação. Eu acho que ficar discutindo isso é meio que assim, cara, não vamos discutir, vamos só... Exato, não faz sentido uma discussão. Não faz sentido. É tipo eu assim, eu acho muita desculpa pra, tipo assim, pra colocar um jugo sobre você que não existe. Volta pro mesmo ponto de relacionamento. É você buscar ter relacionamento com a palavra pra você ter consciência e plena convicção de tudo pode ou não acontecer. Ponto. Não adianta eu querer discutir contigo sobre a minha salvação. É eu ter o meu relacionamento com Deus pra saber onde eu tô e pra onde eu posso ir, onde eu vou realmente ir. E ponto. É lógico que eu consigo perceber uma diferença muito grande num cristão que ele está com a sua fé muito mais consolidada, porque ele alcançou uma graça, o Espírito Santo deu uma palavra para ele, do que uma pessoa que
que uma vez andou, consigo perceber essa diferença claramente. Sabe onde percebe? É no caráter. Não adianta. É no fruto que conhecereis. É no fruto que conhecereis. Não é, muitas e muitas vezes nesse período de pastorado eu tenho pessoas que querem passar o mel na minha boca. Mas quando eu vou olhar a família, quando eu vou olhar o comportamento com os irmãos, a pessoa dele, o caráter dele, cara, maçã podre. Maçã podre. Podre, 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 podre. Entendi. É no caráter. Entende? Então, é nesse caráter que a gente vai ver se a pessoa realmente é salva ou não. Quando, por exemplo, se aponta o pecado, uma coisa que até mesmo ouvi uma vez, se você quer saber realmente se a pessoa é lobo no meio das ovelhas, a diferença está que quando o pastor apresenta a vara para apontar o erro do pecado, quando é ovelha e tem o Espírito Santo, ele fala, cara, realmente eu estou em pecado. Ele pode até ficar emburrado no começo, mas quando ele deita a cabeça no travesseiro, ele pensa, cara, realmente eu estou em pecado, eu tenho que fazer o conserto. Tem que resolver. Mas quando você bate no lobo, ele mostra as presas. Ele mostra os dentes. Eu já tive situações assim que você fica abismado de eu chamar a atenção da pessoa por causa do pecado da pessoa e ela se tornar uma pessoa totalmente diferente, bicho. Brigar comigo, falar que eu não te reconheço como pastor. E aí já tive muita coisa, cara. Em pouco tempo de pastorado, cara. Que a Lagoinha tem o quê? Vai fazer 2 anos agora, em junho. Eu já passei muita coisa do tempo, do gênero, saca? Eu fico pensando, se eu passei isso aqui em 2 anos, imagina o pastor Márcio que tem mais de 50 anos de ministério, cara. É muita coisa. Então, é muita coisa, bicho. Então, é nisso que a gente vai saber se realmente a pessoa é salva ou não. Aí eu vou voltar lá pra trás. Cara, quando a gente entende que, no final das contas, é o fruto. Só que, cara, a Só gente... ficou uma dúvida, tem como voltar pra frente, mano? Pô, você me quebra, hein, mano? O que acontece? É pelo fruto. Só que hoje virou muito comum você ter, vamos usar uma analogia de uma maçã podre, que eu vi essa semana. Tem um videozinho que é um cara que vai com spray de pintar carro, ele pega a manga verde e pinta ela de amarelo pra parecer que tá madura e deixa ela no pé. Uhum. E cara, por mais que é um memezinho de Instagram e tal, mas mano, na verdade isso tá acontecendo muito. No sentido de, poxa, hoje o pessoal não quer mais saber. Tipo, você não. Hoje tá difícil você conhecer o fruto. Porque todo mundo maqueia. A rede social te ajuda a maquiar. Tudo te ajuda a fazer isso. Cara, hoje você vê uma pessoa na rede social, você acha que é uma coisa, você senta pra conversar, você fala assim, mano, tiveram pessoas que eu conheci que eu ouvia as músicas e eu ficava assim. E eu conheci, Então, tipo, levando em consideração tudo isso, como que nesse período que a gente está vivendo agora a gente vai conseguir fazer isso? Porque cada dia que passa, pelo que você está falando, as dores estão ficando mais próximas, a treta está começando a acontecer tudo ao mesmo tempo, porque a Bíblia fala que haverá uma porrada de coisas, mas ele sempre termina dizendo, mas ainda não é o fim. Não é o fim. E aí ele fala, não, mas vai ter guerra, vai ter isso, vai ter aquilo. Mas ainda não é. E não fala pouco. E depois, quando ele fala, não, e o evangelho será, ele não fala, o fim chegou, não, ele fala, e então virá. Então eu entendo que não é, isso aconteceu, então voltou. Não, eu entendo dessa forma, tipo, Lucas, depois de terminar o podcast, então você poderá Ir pra minha casa e tudo, fazer os meus negócios. Mas você pode sair daqui na hora que a gente acabar, ou tu pode ficar aqui. Eu vou ficar hoje até às 10 aqui. Tu pode ficar aqui, entendeu? Então, tipo, levando em consideração tudo isso, cara, como que a gente se prepara para isso? Uai, a questão é essa. A palavra do Senhor fala que Jesus voltará como ladrão. Então, você tem que... A ideia não é, por exemplo, eu ficar... Você tem que olhar os sinais. Jesus falou, né? Olha os sinais, né? Só que, no caso, o que você tem que fazer? Você tem que se preparar como se Jesus voltasse agora. Você tem que ficar pronto como se Jesus voltasse agora. Aí entra aquela parábola das noivas, né? Sim. É nesse ponto que você tem que pensar. Eu tenho que estar pronto agora. Cara, não é mas amanhã, quando chegar o anticristo, ou quando a igreja arrebatar. Não, você tem que estar pronto agora, para você subir em glória agora. Mas, cara, é uma situação meio... Volta pro relacionamento, mano. Você tem que Não, estar pronto vai, todo tempo, vai pô. voltar pro relacionamento. Mas a grande questão é, meu relacionamento com Cristo, massa. Mas, mano, como lidar com tudo que tá acontecendo? Isso que é o complicado. E Jesus fala que isso é ficar Com amor. firmado na palavra. Hã? Com amor. Com amor. Isso que eu falo assim, O amor, mano, quando está sendo relacionado à graça, existem dois pontos que tem que
a gente tem que pensar a respeito da nossa salvação em Cristo. Jesus fala muito sobre, no livro de João, principalmente. Né? Tô falando do livro de João porque nós estamos fazendo estudo lá sobre o livro de João, porque ele é mais claro sobre isso. A gente pensa no amor que Deus tem por nós, mas, por exemplo, no amor, por exemplo, de um pai permissivo. Você entende? Assim, um amor de tipo de pai que eu estou querendo. Não é esse tipo de amor, porque o amor de Deus é aquele amor que corrige. A palavra do Senhor diz, Deus corrige a quem ama. Então, é nesse ponto que entram os mandamentos. Você entende? Não é simplesmente, Deus me salvou pelo teu amor e pronto, a graça me basta e eu vou viver assim. Onde é que está baseado esse amor também? O amor que eu tenho pro meu pai é a ponto de eu abrir mão da minha vida. E o que seria Entende? O amor? Que é esse? No final das contas vai bater naquela frase que o pastor Jacques sempre fala, né? Que o amor é a justa medida entre afeto e limite. Só que ainda no caso do amor cristão, que a gente tem aquele costume, né? Que o amor é uma escolha e tudo, dá para entender isso, né? Que tem o outro lado da moeda, que amar os mandamentos também está ligado ao amor que nós temos por Deus. Por exemplo, nós entregamos a vida para Cristo, como consequência, o que nós fazemos? Nós apresentamos uma boa moral, amamos o próximo, cuidamos daqueles dos viúvos, das viúvas, dos órfãos, dos necessitados. Amamos o mandamento e amamos a Deus acima de todas as coisas. Muito mais do que a nossa família. Você entende isso? É isso que é a parte mais profunda ainda. A palavra do Senhor diz em Mateus... fala Mateus, capítulo 10, capítulo 16, se não me engano. Assim, aquele que ama seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, os seus irmãos, as suas irmãs, mais do que a mim, não é digno de mim. Tem uma passagem também que Jesus fala no capítulo 16, né, que fala... os irmãos de Jesus estavam procurando assim... fala para Jesus que os seus irmãos e a mãe dele tá chamando ele. Aí ele falou assim, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aí ele aponta pro povo e fala, esse aqui é minha mãe, esses são meus irmãos. Entendeu? Então, assim, inclui isso tudo. Então, essa abrangência de amor de Deus é abrir mão de tudo. Tá entendendo? Tipo, abrir mão da minha família. A obedecer o mandamento. Então, obedecer o mandamento. E amar o próximo como a ti mesmo. Então, assim, é muito mais amplo, você entende? Tipo, não por exemplo, o pessoal que está pregando muito Deus é amor, né? Deus é amor. Jesus te ama. Ai, que bom, Jesus me ama. Meu pai sempre foi um pai violento, ele sempre me bateu. Mas eu tô vendo que Deus não é assim, ele não me bate. Entendeu? Ele é um Deus que vai sempre me amar. Aí chega lá na igreja, procura esse Deus permissivo. Até mesmo a nossa adoração está deturpada por conta disso. A gente chega, assim, é Jesus, eu quero sentar no teu colo, eu quero te abraçar, eu quero te beijar, porque procura a figura paterna permissiva que o pai não foi na terra. E a gente pergunta, quem é Deus? Entende? Quem é Jesus? Essa foi a pergunta que eu fiz no dia da minha conversão. Eu perguntei assim, eu tô cansado de ouvir quem é Jesus da boca de outros. Eu falei assim, Espírito Santo, me mostra quem é Jesus. Eu não quero sair daqui sem saber quem é Jesus. Foi nisso que veio uma revelação divina. Veio uma chave, eu não sei explicar. É como se fosse sabe o batismo do Espírito Santo? Só que mais intenso. É uma coisa intensa. E eu não parava de falar sobre Jesus. No outro dia, quando eu cheguei no meu serviço, falei sobre Jesus sem parar. E todo mundo me parava de onde é que tá vindo isso. Cheguei na faculdade falando sobre Jesus sem parar. De repente o pessoal, nossa, eu quero te ouvir mais. Nós vamos ali no boteco, vamos lá com a gente? Cheguei lá no boteco, continuei falando sobre Jesus. E aquela rodinha no bar e eu falando sobre Jesus. De repente chegou um amigo meu do serviço e falou assim, vai rolar um negócio na maçonaria e meu chefe quer ouvir isso aí que você tá me falando. Vamos lá? Aí eu chamei minha esposa, vamos lá. Cheguei lá, ela com medo lá, tem um ritual doidão lá. E ela apertando, morrendo de medo, tem um ritual doidão. E ela lá de boa. No final terminou, o pessoal serviu um galinhado, eu sentei lá com eles. E eu falando sobre o evangelho. Nossa, isso aí que você tá falando é muito forte. Você não quer fazer parte, não? Aí me convidou. Aí eu, não, obrigado. Não, um beijo queijo, não, obrigado. Então, assim, é onde o evangelho me levou. Entendi? É uma coisa assim que eu não consigo explicar. As contrapropostas são perigosas, né? Sim. Aparece. Tem que ter esse discernimento também, né? Aparece. Entender que ele tá te chamando pra te tirar do foco, né? Eu tava num bar, cara. Entendeu? Poderia aparecer uma mulher lá com pumba gira lá e me arrastado, entendeu? Então, assim, é onde o evangelho me levou.
É onde o Espírito Santo me impulsionou a ir. E eu só fui indo, cara. O Espírito Santo só me dava o norte. Vai pra cá, fala isso, fala aquilo. Eu não fiz nada, eu só fui indo. Então é uma coisa que a gente precisa buscar, entende? Eu não sei. Eu vou ser bem sincero. Isso é uma obra do Espírito Santo. Porque muitas vezes a gente vê uma igreja crescendo, 1.000 membros, 2.000 membros. Olha, vamos lá ver o que tá... Cara, o nome disso é graça, bicho. Isso não depende de mim, é o Espírito Santo que faz, eu não sei. É só obediência, né? É só o Espírito Santo, eu não sei, cara. É obedecer ele. É obediência, exatamente. Você ouvir o Espírito Santo e ele me conduziu, deixar ir, entendeu? Mas pra resumir assim, o amor que eu comentei é exatamente esse, né? Uhum. É o amor que me corrige, é o amor que me puxa minha orelha, é o amor que me corrige literalmente quando é necessário, né? É bom, assim, pontuar, porque às vezes algumas pessoas que podem estar nos ouvindo aqui podem estar confundindo as coisas. E é nisso daí também, na hora do... que esse domingo agora vão dar aula de evangelismo, né? Que quando chegar no evangelismo, às vezes eu posso estar integrando o panfleto, né? Chega aqui, olha, toma o panfleto. Jesus te ama. Você está passando por uma aflição? Jesus é a resposta para você. Jesus é a resposta? É a resposta. Mas quando chegar lá, que for na hora de provar... Você vai gostar o caráter. da resposta? É nisso que quando chegar lá, que for provar o caráter, que vai separar o trigo do joio, entendeu? Aham. O povo corre, bicho. O povo corre, cara. É, porque o amor verdadeiro vai te falar aquilo que você não quer ouvir, né? Uhum. Não aquilo que você quer ouvir. É. Eu sou teu amigo, eu te amo e por isso eu vou te dizer algo. Uhum. E esse algo vai ser aquilo que você não quer ouvir. Pô, eu lembro de uma vez que eu Nada liguei te pro agrada. Paulo. É. Paulo, assim, assado. Tu consegue me ajudar com isso? Ele, não. Eu sei que ele poderia ter me ajudado. De boa, e ele, mano, não. Mas assim, é porque tu precisa aprender a lidar com isso. E se eu fizer isso, eu vou te impedir de aprender. Eu fiquei assim, ó. Cara, obrigado. Porque relacionamento é isso, né? Tu não é só o permissivo. Uhum. Só que ao mesmo tempo, eu vendo você falar assim, talvez alguém pode parar e falar assim, cara, mas Deus não é pai? Deus, ele não tem, não seria muito 880 em alguns casos? Mas é por causa disso. O povo tá procurando o pai permissivo. O pai que ele não teve na infância, ele procura em Deus. E não é assim que as coisas funcionam. Não, eu concordo. E aí, na hora que for... Não é que ele é 880. Não é Deus 880. Eu falo, a forma talvez de você se posicionar não pode soar muito 880. É por causa disso. Não no sentido de Deus é permissivo. Uhum. Mano, meu pai, tu conhece meu pai? Mano, meu pai foi uma das pessoas mais duras que eu conheci. Tipo, meu pai foi muito duro comigo em muita coisa. Quem Eu conhece... acho que foi pouco. Mas, cara, se ele não tivesse sido duro, ele não tinha meu caráter não tinha sido forjado. Então... Eu não tinha parado aqui. Então, eu entendo. Mas, ao mesmo tempo que meu pai foi um cara muito duro, eu lembro de... Eu bati o carro uma vez, dei PT. Eu acho que tu lembra disso. Aí meu pai chegou lá, eu liguei pro meu pai, pai, seguinte, bati o carro, ele, tá bom, vem pra casa. Eu, pai, então, o carro não chega em casa. Ele, não, vou ir. Isso era 6h30 da manhã, eu tava indo pro trabalho. Ele chegou lá, olhou o carro, ele, isso aqui vai demorar. Eu vou em casa fazer um tereré. Me largou lá e foi pra casa. Mano, eu tinha que aprender a lidar com aquilo ali. Mas esse é o mesmo pai que quando... Às vezes eu tô em casa de boa, eu tô subindo no pescoço dele pra brincar de lutinha. Eu tô... Não sei se tu conseguiu entender o que eu quis dizer. Eu acho que o Marcão não aguenta mais você não, mano. Não, hoje não aguenta. Mas... Ele aguenta, o problema é que... Mas é aí que tá. É outro erro teológico que nós estamos tendo. É o quê? O patinete eu tenho certeza que não aguenta. Boa. Créditos do editor. Aí, no caso... esse que é o problema. Tu entendeu o que eu falei? Tipo, não... É porque eu vejo, é a minha forma de ver. Cara, hoje em dia a gente não tem equilíbrio em nada. Deixa eu falar uma coisa aí a respeito das coisas de Deus primeiro. No sentido de... Não, isso... Passou. Eu falo assim, num geral. Por exemplo, parece que as pessoas não conseguem... A gente até conversou a respeito disso no podcast com o Myron. Que é o quê? Cara,
eu não consigo ver o amplo, eu só vejo aquilo ali. Então, por exemplo, se para mim Deus ele tem que ser bom, então Deus ele é só bom. E Deus ele não vai me corrigir, ele não vai... E eu vou para um lado que temos algumas igrejas nessa pegada que eu falo assim, mano, não é isso. Mas eu também conheço igrejas que vão totalmente pro outro lado no sentido de, mano, pessoas que eu conheço que, tipo, aconteceu alguma coisa, meu Deus, Deus tá com raiva de mim porque eu fiz alguma coisa, o que... Cara, não existe... Tu entendeu o que eu quis dizer? Na verdade, é isso que entra o ponto. Igual, por exemplo, você não pode comparar Deus com um pai terreno. Porque a palavra do Senhor é bem clara sobre isso. Deus não é homem para que minta, nem para que se engane. Então, como é que faz para encontrar Deus e ter esse ponto de equilíbrio? É relacionamento. É o ponto que está voltando. É relacionamento com Deus, cara. É você entrar, fechar a sua porta do quarto e falar assim, Deus, eu quero te conhecer, entendeu? Quero saber quem é você, me mostra quem é você. Sabe o que ele vai dizer? Vai mandar você abrir a Bíblia, cara. Sim, com entende? certeza. Não, ele vai mandar você fazer isso. E ele vai fazer o quê? Vai abrir aqui e vai te colocar... A Bíblia literalmente espelha. Ele vai mostrar pra você quem você é. E vai começar a moldar o teu caráter. Baseado nisso que tá. Na palavra dele. Entendeu? Você olha, só você fez isso com teu pai, porque vai falar, porque você tem rebeldia. Olha, você é assim, essa é a sua qualidade. Você ama o teu pai. Entendeu? O teu pai da terra. Então é nisso que ele vai começar a apontar. Ele vai mostrar os seus frutos que permaneçam, né? E vai podar aquilo que não presta, que não dá dando fruto, para que dê mais frutos, entendeu? É isso que ele vai fazer contigo. O nome disso é relacionamento com Deus. Então, assim, isso é uma coisa que todo cristão precisa fazer, cara. E é nisso daí também que se diferencia os irmãos que apostatam a fé, né, que nós estamos vivendo para cá, que hoje nós vemos duas categorias dentro da igreja. A gente vê as ovelhas e a gente vê os clientes. Os clientes é aquele que só chega no culto de domingo, eu tô vindo buscar minha bênção, passa o cartão de crédito da fé e vai embora. Entendeu? E aí tem aqueles que são ovelhas, que servem a igreja, que trabalham na edificação dos irmãos. É aquele irmão que, por exemplo, tá que nem os meninos da mídia, tá lá trabalhando na mídia, servindo na mídia. Entendeu? E é uma coisa que eu friso muito. Apesar de lá na igreja ter voluntários, eu sempre fiz para todos eles, olha, voluntariado não existe na Bíblia. Voluntariado não existe na Bíblia. O que existe na Bíblia são servos. E Jesus direciona para nós termos o coração de servo. E pronto. Então, se o seu voluntariado tem que estar baseado naquilo que você tem como chamado. Entendeu? Se você está aqui porque está querendo só ficar porque é legal, meu irmão, tá aberto. Ninguém aqui obriga você a ficar. Você entende? E é nisso, no final dos tempos, que vai acontecer. Esse pessoal vai tudo vazar, cara. Esse pessoal vai tudo vazar, porque não vai suportar do que vai vir. Né? Esse pessoal vai vazar. A galera tá buscando, então, vamos lá. O cara tá buscando um pai permissivo. Ele quer a permissão. E não é só a permissão, ele quer a responsabilidade não imposta sobre ele. Eu quero estar perto de ti, alguém que só me ama, que só me diz sim, e que eu vou fazer uma merda, vou te pedir a tua permissão, tu vai dizer sim, a responsabilidade é tua e eu vou fazer o que eu quiser. Exatamente. Vou estar entregue a qualquer coisa daquilo que eu desejo e eu não aceito ouvir um não teu. Exatamente. É justamente o que eu estava comentando lá antes, quando a gente estava conversando, né? Da responsabilidade e a do culpa pastor. volta sempre para Deus. Sim, o pessoal fala... É a mesma coisa do negócio do pastor. O pessoal acha que a vida cristã é um cheque em branco. Não, existe uma responsabilidade cristã. É um boleto. E na Bíblia não... Jesus já pagou o preço pelos nossos pecados. Mas existe que... uma responsabilidade cristã. Existe uma posição que você precisa tomar. Que é a posição de servo. É a posição de cristão. É a de servo, né? Também. É quando você vê a Bíblia falando a respeito de você ser um cristão, é nada mais do que, cara, eu cansei de ver a igreja, o pastor levantar e falar, quem aqui quer Jesus como seu salvador? Pô, mano, vamos ler a Bíblia, que aquele que aceita ele como seu Senhor e Salvador. No domingo na igreja, todo domingo lá na Lagoinha nós fazemos o apelo. Sempre tem conversões lá. Mas na hora de colocar a Bíblia na frente que a gente vê se permanece ou não. Se realmente foi genuíno ou não. É Senhor, é só Senhor. É Senhor. É Salvador e Senhor da sua vida? Porque é muito massa, tipo, não, eu aceito Jesus. Não, confessei Jesus, sou salvo. Não, calma, vamos lá. Lhes dará o direito de serem feitos filhos. Ô, Lucas, você tem direito
a essa taça. Se você leva ela para casa ou não, é uma opção sua. Você tem essa opção de levar ou não. O direito ao prêmio você tem. Agora, se você usufrui ou não, é outros 500. Então, E é uma escolha todo dia, né? e quando você entende que você é servo, aí você tem que... E a palavra lá de servo, tu lembra? Lembro, assim, a palavra de servo, né? A palavra do original no doulos, né? É. Que fala, pode ser traduzido como escravo também. O problema é que a gente deturpa o sentido de escravo. Porque a nossa, historicamente cultura falando... É o escravo africano, e não é assim que a Bíblia fala. O escravo na cultura romana, ele tinha muitos privilégios. Por exemplo, eu comprava o escravo, lógico que eu tinha um mau senhor, né? Que usava a pessoa. Sim, como E todo sempre lugar tem. você vai ter. Aqui em Palmas também tem um monte. Tem uns negros aí que usa os funcionários aí, é muito ruim. Então, enfim... Falou, tua mulher quiser atender, é tua mulher. Depois tu apanha em casa. Não. Aí... Gente, se o pastor pregar de olho roxo domingo... Você já entendeu, né? Não. Quando chega lá, o escravo no Império Romano, ele tinha privilégio. O senhor daquele escravo, ele tinha que fazer ele entender a cultura romana, aprender a língua latina, tinha que fazer ele ficar letrado ou não. Então, ele poderia comprar sua liberdade, entende? E ele poderia ser um cidadão romano, que no caso poderia ser uma das hipóteses de um dos pais de Saulo de Tarso, exemplo. Então, nisso aí que está ligado o escravo, você está entendendo? E tem gente que acha que não, você não é escravo, porque senão Deus não te bate com a chibatada. Acha que é o escravo romano, que é o escravo africano aqui do Brasil. E não é bem assim, cara. Cara, é massa que isso vai bater lá no que a gente falou com o Myron, né? Tipo, as pessoas não sabem ler. Não é só ver o que tá escrito, é entender, né? Tipo, todo o contexto histórico, então... Pegar aquilo e pôr em prática, né? Não é fácil. E todo o contexto histórico, tu tinha noção disso? Aí tem... Boa parte, não. Não tinha pegado assim dessa maneira. Aí tem pastor que vira pra mim e fala assim, não, nós não somos escravos não, nós somos filhos. Não, relaxa, nós não somos realmente escravos do pecado, isso aí é verdade. Agora nós somos escravos do Senhor, é o que fala. E Paulo se apresenta como servo do Senhor. E no original é escravo de Jesus Cristo, entende? Então assim, é nessa posição que Jesus chama. Nós somos filhos, mas também nós somos escravos. É complexo. Nós somos cidadãos do céu. Paulo faz muito essa analogia com a cidadania romana. Faz muita analogia. Então, dá para entender melhor quando você entra na cultura, né? Você mergulha na cultura. Então, e é nisso. Nossa posição tem que ser essa como cristão, entendeu? Ser servos, ser escravos do Senhor. Entende? Então é isso aí. Show. Cara. Show. É isso aí, pô. Cara. É o amor de servir. Igual, por exemplo... Por ter ganhado uma permissão. É interessante. Você olha na passagem de Lucas, quando Jesus está lavando os pés. Quando ele está lavando os pés, né, é essa que tem que ser a atitude. Aí vem Marcos capítulo 10, 45. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então a posição do cristão é serviço, é servir. Não tem por onde correr. Não tem outro jeito. Não tem pro outro lado. O pastor Márcio ele fala uma coisa pra gente que sempre fica cravado em todo o pastor da Lagoinha. A nossa disputa não é quem vai ficar maior que o outro. A nossa disputa deve ser quem vai lavar o pé do outro primeiro. Que é no sentido de servir o outro. Entende? Então, assim, na sua igreja, tem algumas igrejas, não aqui, né? Deve ser lá em Marte. O pastor Jackson fala. Muito. Tem algumas igrejas, né? Lá em Marte. Marcianos. Que não odeia a gente. Por exemplo, a pessoa fica com ambição de subir etapa, tá entendendo? Eu sou líder de tantas células. Agora eu vou subir de cargo. Eu sou líder de tantas células. Vou subir de cargo. Agora eu vou ser pastor. Semideus. Agora eu sou... Sei lá. Não sei, cara. Então, a ambição dele é subir cargo, cara. Não é isso. Quanto mais você sobe, mais você serve. Mas é engraçado que a igreja, num contexto histórico geral, minha percepção, tá? É o quê? Cara, primeiro ela briga, fala que não, depois ela aceita e depois ela se perde com aquilo. Por exemplo, foi assim com... música, foi assim com literatura, foi assim com tudo. E a igreja lutou por muito tempo para quê? Querer ser um CNPJ. Aí ela conquistou.
Aí, primeiro, não, nós somos igreja, não é empresa. Depois, cara, mesmo você sendo uma instituição religiosa e tudo mais, você... Cara, a gente que está dentro de uma igreja, a gente sabe. Ela funciona como uma empresa. Pessoal, interrompemos nossa programação para um alerta de 5 segundos. Pessoal, estamos aqui, infelizmente, essa é a parte 1. Não acabou. Não tem acabou, mais. parte 1, vamos ter que dar um corte aqui devido a alguns BOs. BO acontece. E estamos aqui hoje com o Lucas. Lucas, foi um prazerzaço te receber de casa e seja sempre bem-vindo. Vamos fazer uma parte 2. É isso aí. Eu sou o Paulo Perim, esse é o Lucas Rain, Eu sou o pastor nosso Lucas. grande amigo Lucas. Lucas Veiga. Lucas Viga. Muito obrigado, cara. Foi show, muito bom. Dispõe. Nós estamos aí para servir. Precisando de qualquer coisa, é só entrar em contato. Amém. Isso aí, tamo junto, pessoal. Um abraço.